92 famílias de Bauru serão beneficiadas pelo projeto de lei recém-aprovado na Câmara, que autoriza a doação de lotes a moradores de assentamentos precários. Moradores agora esperam melhorias na infraestrutura dos locais onde vivem para regularizar as casas. Já a Prefeitura pode começar a cobrar tributos como o IPTU. Getúlio Vargas se pinta de azul no passeio ciclístico e na caminhada, que marcaram o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E na entrevista do dia, a coordenadora da Associação de Familiares e Amigos de Portadores de Autismo de Bauru comenta o desenvolvimento de crianças com transtorno. Está no ar o Unesp Notícias desta segunda-feira, 3 de abril. Boa noite. A expectativa de cerca de 100 famílias de Bauru é de que a vida vai melhorar com a aprovação da lei que autorizou a doação dos terrenos onde eles vivem. Agora eles podem regularizar os imóveis e assim sair da ilegalidade. Mas o que de fato eles esperam é que a Prefeitura invista na infraestrutura dos locais para que possam ter condições mais dignas. A Denise mora no Jardim Vitória 2 já faz 20 anos. A comunidade existe há quase 30. A gente não tem condições de pagar um aluguel, né? Por isso que a gente mora aqui. Pelo contrário, se eu pudesse pagar um aluguel, eu não estaria aqui nesse lugar. Este é um dos assentamentos que já teve o processo de regulamentação fundiária finalizado. Na semana passada, o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a doar os lotes aos moradores do local foi aprovado. Com os documentos da propriedade em mãos, tanto o poder público quanto as famílias que vivem nessas áreas acreditam que vai ser possível melhorar a região. Queria asfalto, essas coisas, né, pra gente. Porque é horrível, quando chove aqui é horrível, né. Você acredita que os moradores daqui, sendo donos da própria terra, né, você acha que eles podem melhorar a casa, construir uma casa melhor? Eu acredito que sim, né, que a hora que eles pegarem e ver que é deles mesmo, né, as coisas vão melhorar, né, 100%, tenho certeza disso. Como a gente estava esquecido, os moradores também não colaboraram, né, não colaboravam. Mas acho que agora, eles vendo que estão pensando na gente, acho que agora nós todos, né, podemos correr atrás, sim. A Natasha mora na casa que a própria família construiu e também tem boas expectativas. Ela acredita que o projeto pode transformar a comunidade. A iluminação das casas, por exemplo, é improvisada com a fiação ligada aos postes mais próximos. Eu tenho 4 filhas, né, então eu penso nelas e... Aqui o lugar é bom, assim, né? Não é ruim de se morar. O ruim é só o asfalto, né? Às vezes fica buraqueira aqui. Hoje a rua tá boa, mas já teve dia dessa rua aqui, tá horrível, não tem nem como passar. O Jardim Vitória 2 é uma das 3 comunidades de Bauru que vão ser beneficiadas com o projeto de lei. Ao todo, 92 famílias vão se tornar proprietárias dos lotes onde moram. Mas essa doação é apenas o primeiro passo para trazer mais qualidade de vida para os moradores. A Rose morou no bairro vizinho por vários anos e acompanhou o crescimento da comunidade. Para ela, a formalização dessas propriedades não é o suficiente. Infraestrutura não tem nenhuma. Né? Nesses 20 e tantos anos eu não vi progresso nenhum da parte da prefeitura. Tá? O pessoal construiu, foi aumentando, foram mudando as casas, eram barracos de madeira, hoje já tem bastante casa de tijolo, mas progrediu pelas famílias mesmo que progrediram. Quanto ao poder público, até hoje eu não vi progresso nenhum. Tá? Hoje que eu estou vendo falar nessa melhoria de legalizar. Aí o que a gente espera é que venha a infraestrutura também, que não só venha a cobrança de impostos, tal, mas que venha melhorias para o bairro. A secretária municipal de Planejamento confirma que a regularização dos lotes vai permitir a instalação de água e luz e a busca por recursos para a melhoria da infraestrutura. Benefícios também para a prefeitura, que vai começar a arrecadar impostos como o IPTU. A gente tem situações de famílias que estão há 30 anos residindo num lote, mas que não tem documento. Aí o fato de não ter documento dificulta o acesso à infraestrutura, né? A ligação direta de água, por exemplo. E além disso, a própria prefeitura tem uma dificuldade de reconhecer o seu território. Muitas vezes nessas áreas de assentamento eu tenho ruas também que não estão reconhecidas oficialmente, então eu tenho toda uma dificuldade de
entrega de documentos, de conseguir recursos para investir em infraestrutura. Bauru possui 17 áreas que passam pelo processo de regulamentação fundiária. São locais que as famílias ocupam há anos e que já se caracterizam como assentamentos. A prefeitura vai fazer um trabalho junto aos moradores, tá? Com o envolvimento da sua equipe social, que vai entrar em contato com esses moradores. Já existe um cadastro realizado anteriormente, é uma questão apenas agora da gente atualizar algumas informações, confirmar alguns dados específicos para fazer os termos de doação desses imóveis. A intenção é formalizar a propriedade de todas essas áreas. O objetivo da regularização fundiária é trazer a inclusão de comunidades, de situações de moradia que já são reconhecidas, já estão consolidadas, já estão integradas, mas que falta a legalização. A tendência agora, a gente começa com esses 3, mas a continuidade vai ser dada aos demais, que também já foram identificados lá há muitos anos. Agora a greve dos servidores municipais de Bauru. Hoje cedo, representantes dos trabalhadores e a direção do sindicato apresentaram uma contraproposta ao prefeito. Eles pedem a incorporação inicial de R$ 100 no salário de todos os servidores a partir da classe C1. Querem o vale-compra no valor de R$ 410 imediatamente. A proposta da prefeitura era a partir do ano que vem. Concordam com o reajuste em 2%, mas pedem abono-refeição de R$ 350. Os valores estão sendo analisados pelas secretarias de Administração e Finanças. Depois do intervalo, tem o passeio ciclístico e a caminhada organizados pela APAI. A mobilização na Avenida Getúlio Vargas marcou o dia de conscientização do autismo. É daqui a pouco, voltamos já. Estamos de volta e vamos saber como fica o tempo nesta semana. Os detalhes estão no boletim do IPMET. A semana começa com tempo estável, com predomínio de sol, a partir de quarta-feira, tempo nublado com previsão de chuva. Tendência de elevação da temperatura, máximas aí de 32 graus no período da tarde, mínima de 20 graus no início da manhã. O tempo fica estável em todo o estado nesta terça-feira. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 40%. Os ventos sopram a apenas 2 km por hora. Hoje a temperatura foi dos 16 aos 29 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de novo de 16 e a máxima de 32 graus. O dia 2 de abril foi escolhido pela ONU para alertar sobre o autismo. O transtorno não tem uma causa definida, mas o diagnóstico precoce faz a diferença no desenvolvimento da criança. Aqui em Bauru, para chamar a atenção, centenas de pessoas se mobilizaram numa caminhada e num passeio de bicicleta neste domingo. Todo mundo vestiu azul para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Na Avenida Getúlio Vargas, concentração para o 4º passeio ciclístico da Autodefensoria e a 2ª caminhada pelo autismo, organizados pela APAI Bauru. A aula de zumba aqueceu os participantes. São 2 eventos que a gente faz em um só, Então a Autodefensoria, que é a pessoa com deficiência falar por si própria, ela ter voz, e o autismo, que é um tema tão importante, tão relevante e que a gente precisa evidenciar esses 2 temas. Sabendo da importância da inclusão da pessoa com deficiência, muita gente veio cheia de energia para o evento. Esse grupo de ciclistas foi convidado para o passeio e não é a primeira vez que eles participam de ações que têm inclusão social como objetivo. A gente tem um grupo em Bauru chamado Bike Brothers e a gente, no afã de contribuir com a APAI, de fazer esse fomento à conscientização do autismo e da inclusão do deficiente, a gente se reuniu para poder estar participando e prestigiando o evento, São eventos como esses, aliás, que abrem espaço para a discussão de temas como o desenvolvimento da autonomia de pessoas com deficiência. É muito importante para uma conscientização do que é o autismo, e o respeito e a inclusão deles na sociedade. Não foi só da galera da bike que a APAI recebeu apoio. A AFAPAB reuniu familiares de autistas para a caminhada.
quanto mais divulgado, mais falado, né, o preconceito diminui, né, quanto mais as pessoas conhecerem as crianças, as características, é muito importante. Então, assim, a gente não pode deixar morrer aqui, principalmente na cidade, né, de marcar esse dia, de conscientizar as pessoas. E quanto mais pessoas agregar, melhor é. Quem convive com pessoas autistas reconhece que a socialização e a quebra do preconceito são fundamentais para a qualidade de vida delas. Mas como mãe de autista, a Thaís afirma que a inclusão deve ser feita de maneira consciente. As escolas regulares não estão preparadas para receber as crianças, né? Então, assim, tem crianças que têm condições de frequentar uma escola regular, com apoio, né? Outras não têm. Mas, assim, infelizmente, as escolas não estão preparadas. Os professores não aprendem isso na faculdade, né? Então, assim, é bem complicado. Tem que começar lá de trás para haver uma inclusão correta. O passeio ciclístico e a caminhada tiveram ainda caráter solidário. Para se inscrever, era só doar 1 quilo de alimento não perecível. E o responsável por organizar tudo foi o Matheus, aluno da APAI. Tem nossas equipes aí, que tem as 2 caminhonetes que estão aí de apoio aí. Turma da Polícia Militar, GOT, a turma da academia também, que estão ajudando. Então é um evento, um evento com 2 junto. E ver que tá tudo dando certo dá um alívio? Dá, vai dar um alívio ao sair aquela galera tudo junto, aquela multidão junto. Aí que vai ficar bonito para ver. E deu mesmo tudo certo, Matheus. A avenida ficou repleta de gente de todas as idades, caminhando e pedalando, todo mundo pela mesma causa. É interessante para mostrar para toda a sociedade que o autista tem que estar incluído na sociedade. Então, nós estando aqui, a gente mostra para a sociedade que a criança autista, que a pessoa que tem autismo, tem que estar integrado como nós estamos hoje. Você acredita que esse tipo de evento serve para discutir sobre esses assuntos? Sim, mais do que discutir, para poder mostrar para a sociedade que tem muitas crianças autistas que hoje talvez não estejam incluídas e o nosso papel é incluí-las na sociedade. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o autismo. A gente conversa com a presidente da AFAPAB, a Associação de Familiares e Amigos de Portadores de Autismo de Bauru. É a médica pediatra Kátia Caputo. Voltamos já já. Nós já falamos aqui que ontem foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Os transtornos do espectro autista são condições neurobiológicas que levam a alterações no desenvolvimento da linguagem e na interação social da criança. Para saber mais sobre esse assunto, recebemos a presidente da AFAPAB, a Associação de Familiares e Amigos de Portadores de Autismo de Bauru. É a médica pediatra Kátia Caputo. Kátia, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço esse espaço para podermos estar orientando a população de Bauru em relação ao transtorno do espectro autista. Kátia, a gente já sabe que não tem uma causa definida, mas tem fatores que predispõem, que aumentam as chances da ocorrência do autismo? Sim, do mesmo jeito que são muitos genes comprometidos com o transtorno, as causas também, né? Então a gente pode falar desde a poluição, da alimentação, infecção materna, né? Estresse, que hoje, né, nós vivemos muito sob estresse. Da gestante. Da gestante, né? As infecções, né, que pode ser uma toxoplasmose, uma mononucleose, um citomegalovírus, várias infecções que a gestante pode ter durante a gestação. Então, os fatores, eles são múltiplos e os genes envolvidos no autismo, hoje se fala em mais de 1.200 genes. É praticamente impossível, muito difícil isolar um gene. Exatamente, por isso que nós não temos um marcador biológico único. Um exame. Isso, por isso que se fala transtorno, porque não existe esse marcador biológico único para se dar o diagnóstico. E nós estamos falando de um transtorno, tá, que pode acometer, pela última estatística, principalmente americana e europeia, cada 64 crianças nascidas vivas, uma pode estar dentro do espectro nos seus níveis, né? Que nós podemos ter crianças muito comprometidas e também crianças com comprometimento menor. O espectro é muito grande. E se não existe um exame que marque, como é feito, Kátia, o diagnóstico? Existem sinais que essa criança dá? Sim, o diagnóstico para o autismo, até o presente momento, é clínico. Os exames na parte da genética estão evoluindo muito. Hoje nós temos o chamado CGH microarray, temos exoma, temos genomas, que são exames muito caros,
tá? E também eles não são específicos. A gente pode fazer esses exames e não dá nada no exame. Então o diagnóstico é clínico. Clínico como? Feito por um profissional preparado para dar esse diagnóstico, que ele use testes validados também para se aplicar nessas crianças. Então o diagnóstico é clínico. É importante, você me explicava, que os pais se atentem a alguns sinais. Quais seriam? Sim, então nós temos os sinais, até que nós chamamos de risco para estar no transtorno do espectro autista, que a gente pode ver desde idade tenra, tá? Então a gente pode pegar o profissional que vai fazer essa avaliação, a primeira coisa, ele tem que ter noção do desenvolvimento normal. O pediatra, os meus amigos pediatras, que são o especialista nessa área de desenvolvimento normal. Então, aquela criança que já, em torno de 6 meses, que você já olha para ela, ela dá risadinha para você, ela está fazendo aí uma interação social, ela está fazendo um contato visual. E isso os pais percebem. Eu tenho pais que já chegaram em mim falando, o meu bebê parece que olha através de mim. Aquele bebê que já com 6 meses, eles não faz aquilo que a gente chama de não ter atenção compartilhada. Você vai brincar com o bebê, ou ele se fixa numa outra coisa e ele não compartilha esse momento com você. Ou aquele bebê que a mãe chega assim, bebê quando eu falo, gente, é o que a gente chama de lactente, até 2 anos de idade. Porque a obrigação de nós, profissionais da saúde hoje, nós pediatras, todos envolvidos nesse diagnóstico, o neurologista, o psiquiatra, é estarmos atentos a esses sinais precoces. Então, quando a mãe vem falando, eu chamo meu filho, chamo e ele não olha para mim. Ou meu filho está com 1 ano e 8 meses e ele não fala. A criança, a partir de 1 ano, ela já está falando 2 palavras, mamã, papá, e isso vai melhorando. Em torno de 2 anos, a criança tem que ter um vocabulário de várias palavras. Eu quero água. Então, assim, não podemos falar, não, porque o primo falou com 4 anos. Não, gente. Não, famílias. Não, profissionais. Vamos ficar atentos. É um sinal, não só a linguagem. O déficit de linguagem ele pode ter muitos motivos. Mas nós temos que pensar no transtorno do espectro autista. Nós temos que pensar naquela criança que tem até um atraso motor, que é mais hipotônica. Nós temos que intervir. E pais, mais do que o diagnóstico, o importante é a intervenção precoce. Então, aquela mãe que chega falando, doutora, a minha família fala que eu sou louca, que eu estou vendo coisa demais no meu filho. Nós temos que ouvir essa mãe. E o que seria essa intervenção, Kátia? Que estímulos que devem ser usados com essa criança? Então, hoje nós temos assim, o estímulo, a intervenção mais adequada para as crianças dentro do espectro é o chamada ABA. É uma análise de comportamento. Tá? O comportamento humano, ele tem que ser estimulado. Então, a gente pode analisar esse comportamento desde a linguagem até a interação social. Porque todas as crianças dentro do espectro, tá? Elas têm uma coisa em comum, desde as menos comprometidas até a mais comprometida. A dificuldade na interação social, a dificuldade de interagir. Doutora, meu filho vai para a escola, ele fica num canto brincando com o brinquedinho. Ele não vai com a roda dos amigos. Então, ele não está interagindo. Então, o ABA, ele vai trabalhar esse comportamento desde a tenridade. O contato visual. Como é que uma criança que não olha pode aprender? Então, a gente pode aplicar esse método ABA. Nós, na FAPAB, trabalhamos ABA, trabalhamos o programa TIT, que é uma organização do ambiente. A criança autista, ela é muito visual, o barulho, tudo isso atrapalha ela aprender. Então, você tem que ter o ambiente, tá, junto com o método adequado. Quando a mãe, na entrevista anterior, citou em relação à nossa inclusão, tá, ninguém é contra incluir. Ela disse que nem todos teriam condições de frequentar uma escola. Na verdade, a escola é que não está preparada para todos. Exato. Qual mãe não quer ver seu filho incluído? Todas. Mas elas querem uma inclusão adequada. Hoje, a nível dos Estados Unidos, até mesmo em São Paulo, se fala muito do auxiliar terapêutico. Já não fala mais do educador especializado ou o cuidador. Nós não queremos cuidador para as nossas crianças. Nós queremos gente que tenha preparo para estar cuidando com elas, que tenha tido toda a noção de como cuidar com elas, porque senão, ao invés de ganhos, elas vão ter perdas e nós não temos tempo a perder.
Ô, Kátia, todo esse trabalho, que não é só a interação, é muito mais, é levar essa criança a aprender, que vocês fazem lá na AFAPAB, vocês dependem de doações, de recursos, e a fila de espera é muito grande por esse atendimento. Sim. Como que as pessoas podem colaborar? Sim. Nós temos o telemarketing, né, que eu aproveito esse espaço para agradecer muito a população de Bauru, que é graças a essas doações que nós estamos conseguindo fazer algumas coisas, e aos pais da AFAPAB, e aos amigos da AFAPAB, ao grupo Almas Belas, que é um grupo que ajuda muito a AFAPAB, com doações e também com eventos. Nós fazemos eventos praticamente toda semana. Queria aproveitar para convidar a população, no dia 8 de abril, nós temos o Chá Beneficente, que vai ser na Casa do Médico, estão todos convidados, porque o que nós queremos? Nós queremos preparar, nós queremos acolher, nós queremos ajudar. Além desse trabalho que é feito com as crianças que estão às 27 horas semanais na AFAPAB, que a AFAPAB ela é uma escola especial para autista, nós temos o atendimento externo para você, pai, para você, mãe, né? O nosso contato é o 3223-2569 e toda quarta-feira eu e a psiquiatra infantil, nós fazemos o atendimento para o diagnóstico precoce. Venha até nós, para nós podermos ajudar você, pai, mãe, mas não deixa passar o tempo. Eles não podem perder tempo. Certo, Kátia. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. E as famílias que quiserem nos procurar, a fila para o atendimento também é grande. Mas se você quiser ir qualquer quarta-feira à tarde lá para conversar comigo, toda quarta-feira à tarde eu estou na AFAPAB. Estou ali para tirar dúvidas das famílias, para ajudar. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso por hoje. Se você quiser rever as reportagens desta edição ou compartilhar o nosso conteúdo, é só acessar a página no Facebook ou o site da TV Unesp. A gente se vê amanhã. Tchau! Thank you.